Este é o audiobook do livro My Take On Me, de Morten Harket. Capítulo 2. Borboleta, borboleta. Em uma de minhas lembranças mais antigas, eu devia ter 2 ou 3 anos, encontro-me imerso num mundo radiante de relva, sobre a encosta íngreme atrás de nossa casa semi-geminada em Kongsberg, na Noruega. Estou delicadamente envolvido pela relva, maravilhosamente sonolento, mas plenamente presente. Ao meu redor, há uma vitalidade serena e as borboletas estão brincando na minha visão periférica. Sou um explorador, pronto para agir como uma corda tensionada. Sinto-me fascinado com os insetos à minha volta, impressionado com o quão diferentes eles podem ser uns dos outros e ainda assim não ter uma clara relação entre si. O mundo deles, totalmente diferente do meu, mas parte do mesmo mundo que habito. Eu me impressionava muito com tudo isso, tanto que me enchi de orgulho e alegria. E então, subitamente tudo desabou num ponto. Jamais fui capaz de recordar o exato momento em que descobri uma flor, o amor perfeito. Só me lembro de estar ali, mergulhado no esplendor avassalador e resplandecente que envolvia todas as coisas e que me levava a uma exaltação intensa e duradoura. Para mim, com o tempo, aquele instante de expansão se tornou a referência da experiência sensorial. Marcou o início do profundo respeito que tenho pelas forças da natureza. A experiência também daria origem a uma atitude mental que nunca mais me abandonou. Nada vai se interpor na maneira como faço descobertas por mim mesmo. Não quero aprender através dos outros, quero descobrir as coisas. Os bons professores sabem disso, orientam os alunos e, aí, deixam que eles façam as descobertas sozinhos. A única maneira de realmente entender matemática é deixar que ela se revele para você. Porém, talvez você precise de alguém para apoiá-lo durante o processo. O amor perfeito se revelou para mim por si só, por meio de uma autoridade insuperável. Durante minha primeira infância, explorei a natureza e aprendi a amá-la, e uma flor em particular. As orquídeas se tornaram minha obsessão. Essa fascinação começou com um livro que eu lia na ocasião e envolvia uma ilustradora idosa que morava no Nepal. Ela fazia aquarelas de plantas para publicações, desenhava e pintava plantas nativas e flores silvestres de uma encosta nepalesca. Como estava presa a uma cadeira de rodas, enviava um garoto para achar as plantas. Certo dia, ele voltou com uma flor que ela mais queria pintar, a orquídea. Assim que li isso, algo se ativou dentro de mim. Tive o desejo de ver aquela orquídea. No entanto, meu interesse pelas orquídeas ampliou meus horizontes da natureza que estava ao meu redor na Noruega para aquela dos trópicos. Fiquei fascinado com suas variedades mais exuberantes, a rica natureza das florestas tropicais, bem como suas parentes abaixo do nível do mar, no oceano, os recifes de corais. Li acerca desses lugares e experimentei uma intensa sensação de pertencimento. Assim, embora houvesse orquídeas norueguesas, foi pelas tropicais que realmente me apaixonei. Como a Phalaenopsis, uma orquídea asiática que até hoje em dia pode ser encontrada com facilidade, mas era uma raridade nos anos 1970. Ou a Cattleya, que cresce naturalmente na América Central e na América do Sul. Essas plantas possuem uma aura especial que me maravilhava. Desse modo, obtive amostras, comprei orquídeas, importei-as quando necessário e passei muitas horas cuidando delas em meu tempo livre. Fiz os ajustes necessários em um espaço no porão de nossa casa e passei a cultivá-las. Procurei transformar esse lugar numa espécie de floresta tropical em recinto fechado. Transportei terra e pedras em carrinho de mão para criar um clima similar a uma mata, para que minhas flores se sentissem em seu próprio lar. Também tinha musgos e samambaias ali, mantidos com iluminação artificial e um vaporizador para ajudar com a umidade. Pensando em tudo agora, percebo que meus pais foram incrivelmente compreensivos. Não disseram coisas do tipo: "Ei, Morten, que diabo você está fazendo?" Eles foram sensíveis o suficiente para perceber minha paixão e bastante gentis por me deixar expressá-la. A primeira orquídea que tive foi uma Eulófia da África. Quando a consegui, deixei de lado todas as lições de casa da escola. Ficava sentado diante da orquídea, observando-a crescer. Aprendi com essa flor a importância de deixá-la em paz. Havia aquela tentação de manipulá-la, mas, de fato, o melhor que se podia fazer era não interferir. Dessa primeira orquídea, criei toda uma coleção. Porém,
Como não possuía uma estufa apropriada, só muito tempo depois consegui imitar condições climáticas distintas. Com o progresso do meu conhecimento e amadurecimento, passei da fase de querer e ter orquídeas para a de simplesmente amá-las pelo que são e de desejar o melhor para elas em seu próprio habitat. Minha fascinação pelas orquídeas era apenas parte de meu amor pela natureza. Além de plantas, eu também gostava de animais e insetos, em especial as borboletas. Eu amava sua fragilidade e complexidade e, claro, a leveza. Aos 13 ou 14 anos, viajei com meus pais, meu irmão mais velho Gunvald e meu irmão mais novo Hakon, pela Europa. Era a primeira vez que viajava para o exterior e fiquei muito empolgado. Meus pais tinham planos de nos mostrar alguns dos destaques culturais que o continente tinha a oferecer, mas meu interesse era outro. Enquanto eles organizavam mapas, guias e a barraca de camping tamanho família no porta-malas do carro, eu coloquei o único objeto que sintetizava o objetivo da viagem para mim, minha rede de pegar borboletas. As borboletas eram tudo o que eu queria ver, e minha expectativa era enorme. Começamos a viagem pela Suécia, e me lembro de ter ficado muito decepcionado, pois aquele país não parecia nada diferente da Noruega aos meus olhos de adolescente. Sem dúvida, não era o tipo de cenário tropical em que eu iria capturar os tipos de borboletas que procurava. Naquela viagem, devo ter sido um estorvo contínuo para minha família. Mas então chegamos à França. E, de repente, lá estava eu, em Versalhes, caminhando pelo palácio com a rede de apanhar borboletas na mão. O palácio era como o interior de um bolo de casamento recheado de história. Mas eu mal conseguia observar os quadros, os ornamentos e os aposentos. Queria chegar aos jardins o mais rápido possível. Só Deus sabe o que os seguranças pensaram daquele garoto estranho. Ao chegar aos jardins, alguns dos mais lindamente projetados da Europa, me peguei pensando: é isso? Não era capaz de apreciar a história ou o desenho, as célebres fileiras de caixas com laranjeiras e as espirais ornadas dos gramados. Tudo que eu tinha na cabeça era: onde estão as plantas floríferas que vão atrair as borboletas que quero encontrar? Que tipo de paisagismo é esse? Naquelas 3 semanas, visitamos diversos países europeus: Suécia, Alemanha, Áustria, Suíça, Bélgica, Holanda e França. No entanto, de todas as atrações que vimos, a borboleta papilionídea foi a que mais chamou minha atenção. É uma criatura linda, amarela e preta com uma cauda do tipo bandeirola. É rara e, naquele tempo, só podia ser encontrada no sul da Europa. Fiquei muito entusiasmado quando capturei uma. Eu era bastante competente no uso da rede de pegar borboletas. Dominar aquela manobra de modo espetacular, em que a rede é virada com um movimento brusco para capturar e fechar-se logo em seguida. Assim, fui capaz de capturá-la e esperei para ver se ela se acalmaria. Uma borboleta se tranquiliza rapidamente na rede ou fica muito aflita. Se ela não quisesse ficar ali, eu a deixaria partir. Aquela papilionídea se tranquilizou logo e, então, fui capaz de passar alguns minutos mágicos observando sua beleza a curta distância. Aqueles momentos preciosos foram o destaque de toda a viagem. Ao voltar para a Noruega, passei a encomendar borboletas de outros países, que vinham em diferentes estágios: ovos, crisálidas ou casulos. A alfândega era sempre o maior problema, pois demorava tanto para examiná-los que eles acabavam morrendo antes de chegarem a mim. Eu os mantinha no banheiro, pois era o melhor espaço em termos de temperatura e clima. Certa vez, comprei uma mariposa Atlas, uma das maiores mariposas do mundo. Tinha uma inconfundível coloração laranja avermelhada e branca e uma envergadura incrível, que podia alcançar até 30 centímetros. Minha mãe estava no banho quando a mariposa saiu do ovo e levou um tremendo susto quando ela abriu as asas. Essa não foi a única criatura que minha mãe teve que me pedir para manter longe dela. Por um tempo, tive alguns lagartos de estimação que se alimentavam de grilos vivos, o que não teria sido um problema se eles permanecessem no tanque, mas alguns escaparam e começaram a se reproduzir. A certa altura, toda a casa estava tomada por grilos. Aonde quer que eu fosse, havia aquele ruído familiar. E, se não bastasse, os grilos pulavam. Minha mãe ficava histérica quando encontrava um deles. E, no exato momento em que eu partia para capturá-lo, o grilo saltava para o outro lado do recinto. Os lagartos eram interessantes. Lembro-me muito bem do dia em que segurei um pela cauda e ele a soltou para fugir de mim.
Foi uma experiência muito estranha. O lagarto correndo e a cauda em minha mão ainda viva, quente e se mexendo. Depois disso, meu pai me permitiu ter algumas tartarugas, jabutis, cuja vantagem era se moverem com maior lentidão que os grilos e não se livrarem de partes importantes do corpo para escapar. Consegui que uma delas botasse ovos, o que foi um momento empolgante. No entanto, fiquei ainda mais empolgado quando, cerca de 6 meses depois, vi uma reportagem na TV que celebrava o fato de uma tartaruga ter botado ovos pela primeira vez em cativeiro na Noruega. Até parece, pensei, rindo da reportagem comigo mesmo. Um colega de escola possuía uma coleção de animais muito mais interessante do que a minha. Era inacreditável o que existia no porão de sua casa. Ele, o irmão e seus pais eram um tanto excêntricos. Eram todos vegetarianos, numa época em que praticamente não se ouviu falar disso na Noruega. Possuíam uma coleção de borboletas, mariposas esfíngideas, que superava bastante a minha. Um ciclo contínuo de crisálidas e casulos, com novas borboletas saindo dos ovos todo o tempo. O mais incrível eram os 7 jacarés, que também viviam no porão. Possuíam um guaxinim de estimação, que vivia no jardim, junto com tarântulas, escorpiões e diversas cobras venenosas. Para alguém como eu, interessado na natureza, era um paraíso. Certa vez, eu conversava com a mãe de meu amigo e fomos ao porão para ela tirar um pão do freezer. Durante a conversa, surgiu uma sucuri no caminho, que ela simplesmente moveu para o lado sem nem reduzir o ritmo de seus passos. Em uma ocasião, eu havia saído da casa de meus pais e estava morando num apartamento com meu irmão Gunvald. Recebi um telefonema desse amigo. Ele estava comprando um caimão, uma espécie de jacaré. E os 7 jacarés que já viviam na casa não estavam se dando bem com ele. Como eram maiores, passaram a importunar e a intimidar o novo hóspede. Meu amigo quis saber se eu gostaria de ficar com ele. Sem dúvida, respondi, sem realmente pensar a respeito. Achei que poderia mantê-lo no banheiro. E foi onde ele viveu por um tempo, no chão do banheiro ou da banheira. Talvez não fosse tão grande quanto um crocodilo, mas era um animal perigoso quando se zangava. Havia uma expressão em seus olhos que me fazia crer que ele cravaria seus dentes em mim na primeira oportunidade. Quando eu o trouxe para casa, brinquei um pouco com ele com um cabo de vassoura para ver a sua reação. Não o cutuquei ou algo assim, apenas aproximei o cabo para ver o que aconteceria. Então, ele se lançou para a frente, mordeu o cabo e o quebrou ao meio. A madeira estalou alto. O caimã era um bicho agressivo e orgulhoso. Eu adorava a maneira como ele se retesava e vinha em minha direção num ritmo lento e constante, cheio de personalidade. O tipo de presença que me fazia pensar 2 vezes antes de ir no banheiro à noite. De todos os animais da casa, o mais importante era Sheba, uma fêmea da raça Saluk. Ela era mais como um membro da família do que um cão de estimação. Eu tinha livros e enciclopédias sobre diferentes raças e sabia os nomes e detalhes de mais de 100. Um tipo específico de cão destacava-se para mim: o galgo. Embora gostasse da ideia de um galgo afegão ou galgo inglês, era o Saluk que realmente excitava a minha imaginação. Há um encanto nele, suas linhas são de uma natureza muito refinada. Ao mesmo tempo, os Saluks são de uma das raças mais antigas, intacta durante milhares de anos, que remonta à Pérsia e ao Egito Antigo, um pedigree notável. O fato de que, na época, era um cão bastante raro na Noruega o tornava ainda mais atraente. Lembro-me da noite em que trouxemos Sheba para casa. Era um cachorrinho pequeno e sedoso, com 6 ou 7 semanas de vida. Os Saluks ficam bastante grandes quando se tornam adultos, mas, ainda assim, é incrível quão pequenos podem parecer quando se enrolam para dormir. Naquela primeira noite, não fui para o meu quarto, fiquei com Sheba no andar de baixo e acabei por adormecer com ela enroscada nos meus pés. Não foi necessário muito tempo para Sheba se tornar a favorita de todos da família. Era um animal incrível, muito rápido, leve e ágil. Os Saluks conseguem atingir uma velocidade de até 100 km por hora, e Sheba não era preguiçosa. E não só a velocidade era notável, mas também seu comportamento em alta velocidade. A pleno vapor e, então, imobilidade. Se um carro estivesse andando naquela velocidade, precisaria de muito tempo para frear. Sheba fazia isso sem hesitar. Então, partia de novo. Quando íamos esquiar, Sheba nos acompanhava, correndo pelo caminho, mal pisando na neve no processo. Realmente, ela era tão rápida que sua velocidade se tornou um problema.
Todos os cães caçam gatos por instinto, mas, em geral, o gato é rápido ou esperto o suficiente para escapar. Sheba era tão veloz que alcançava os gatos que perseguia. Nesse ponto, o gato dava meia volta e atacava os olhos dela. Assim, acabávamos tendo que cuidar de Sheba em vez dos animais que ela atacava. Um dos problemas clássicos do acervo de Sheba envolvia meu pai e seu jornal. Sentado em sua cadeira, ele lia as notícias do dia, quando, de repente, Sheba aparecia e dava uma patada no jornal, que se amontoava no colo dele. Em seguida, ela se sentava e o observava, parecendo dizer: "Vamos, faça alguma coisa!" Meu pai sacudia o jornal e o ajeitava para continuar lendo. Então Sheba voltava a dar uma patada no jornal. Àquela altura, já estávamos observando tudo, tentando não rir e sabendo o que vinha em seguir. Sheba amava fazer parte da família. Havia muita música em nossa casa e ela adorava participar. Às vezes, meu pai se sentava ao piano e nós o acompanhávamos, tocando trombone, trompete ou qualquer outro instrumento que estivesse ao alcance. Sheba aparecia e começava a uivar. Pelo jeito, eram os instrumentos de sopro que a atiçavam. Chegamos a achar que ela uivava porque não conseguia aguentar o barulho. Porém, a certa altura, percebemos que Sheba reconhecia determinados sons e, mesmo quando meu pai tocava piano sozinho, ela o acompanhava com uivos. Sheba não aguentava ficar longe de nós. Durante a viagem da família pela Europa, aquela em que me dediquei a caçar borboletas, nós a deixamos num hotel para cães. Ela o odiou. Apesar de ter sido posta numa jaula segura, conseguiu escapar e passou 3 noites perdida, sendo finalmente encontrada por um grupo de 3 crianças no bosque. De volta ao hotel, colocaram-na numa outra jaula, que achavam que era mais segura. Mas, de algum modo, ela também conseguiu escapar dali. Anos depois, quando Gunvald e eu já morávamos no apartamento com o Caimã em nosso banheiro, meus pais fizeram uma nova viagem pela Europa. Dessa vez levando apenas nossos irmãos mais novos. Em vez de colocarem Sheba de novo no hotel para cães, eles a deixaram na casa de minha tia, achando que aquilo talvez funcionasse. Mas ela conseguiu escapar através de uma abertura minúscula em uma janela do primeiro andar, pulando sobre o telhado da varanda da entrada e de lá para o chão. Minha tia não morava perto da residência de meus pais, mas, de algum modo, Sheba conseguiu encontrar o caminho até a casa deles. Quando ela chegou e descobriu que estava trancada, sem ninguém por dentro, deve ter ficado inconsolável. Recebi um telefonema de um vizinho de meus pais dizendo que Sheba estava sentada do lado de fora da casa, uivando e latindo. Quando cheguei, eu a encontrei com a cabeça enterrada numa moita, com as patas traseiras projetadas para trás, dando-se por vencida. Eu a peguei e a consolei. Sheba estava muito infeliz. Não podia levá-la para o apartamento. Então a levei de volta para a casa de minha tia e fechamos a janela para mantê-la dentro da casa. No dia seguinte, Sheba, com arranhões e dentadas, destruiu uma porta bastante sólida, conseguiu estraçalhá-la e atravessá-la. Quando minha tia voltou, achou que a casa tinha sido invadida por ladrões. Depois disso, sempre que viajávamos, Sheba vinha conosco. Meu amor de infância pela natureza jamais me abandonou. Ao contrário, é uma paixão que persistiu e se expandiu de diversas maneiras. Por isso, anos depois, senti-me profundamente honrado quando, em minha homenagem, meu nome foi dado a um tipo recém-descoberto de orquídea. A planta foi descoberta em Ruanda por uma equipe de cientistas alemães e fiquei muito comovido quando eles decidiram dar meu nome a ela, Liparis harketii. Ao longo de minha carreira, ganhei muitos prêmios, mas essa foi uma das maiores honrarias. Algumas das plantas que cultivei em minha infância ainda estão na casa de meus pais. Há um grupo muito bonito de Cypripedium caucelus, uma orquídea selvagem norueguesa que plantei há 37 anos e ainda está se desenvolvendo. Eram 2 ou 3 inicialmente e, agora, são 40 ou 50. Desde o momento em que a plantei, ela sempre cresceu e floresceu, o que parece simbólico de algum modo para mim.